Olá, meu nome é Angela Mota, estamos aqui hoje no canal para falar sobre um assunto mega espinhoso, né? Vamos falar sobre abuso sexual infantil e é um assunto que causa muitos arrepios porque mexe com criança. Em criança a gente tem, quando se fala em criança, se vem logo a pureza, né? Na nossa cabeça. Então, a ideia de uma criança ser abusada sexualmente é tão horripilante e tão nojento que a gente, por si só, já rechaça essa ideia e falar sobre isso. Mas é necessário falar sobre isso porque nós temos aí no nosso país, e vamos falar aqui na Esfera Brasil, uma quantificação, uma quantidade de casos de abuso sexual enorme, 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 enorme. Então, isso não pode ser colocado para debaixo do tapete, isso precisa ser falado de uma forma mais contundente, para que a gente possa paralisar esse estado de coisas, né? Mas antes de entrar na questão do abuso efetivo, falar sobre isso no tocante à criança, vale um esclarecimento, porque muita gente confunde, né? O pedófilo, né? O que é pedofilia? Não há crime de pedofilia. Quando se fala em pedofilia, se fala, o crime da pedofilia. Não, não é isso que a gente que tem que se levar como correto, né? Pedofilia não é crime. Pedofilia é um distúrbio, é uma doença, né? A Organização Mundial da Saúde tem no seu catálogo a pedofilia lá, né? Inserida. E o que é pedofilia? É o adulto que tem, normalmente homens, né, que tem a preferência sexual dele direcionada a crianças. Ele tem prazer em junto a crianças. Necessariamente, ele pode até não exercer, não concretizar essa preferência. E aí é que está a grande diferença, porque a pedofilia, enquanto ela não é exteriorizada, isso é, quando ela não chega a terceiros, e não é crime. Ela aí fica no estágio de doença e o pedófilo precisa então ser tratado, porque o pedófilo é o cara que tem esse distúrbio. Então, há que se fazer essa distinção, porque a partir do momento que ele exterioriza esse crime, essa doença, esse ímpeto dele, aí sim está configurado o crime. Na medida que ele vai e estupra uma criança, que ele comete atos libidinosos junto a uma criança, aí sim vai estar configurado os crimes tipificados na lei penal. Mas até aí, se ele não faz não exterioriza isso, isso fica no âmbito da doença, no âmbito do tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, e não numa conjunção penal, né? Então, isso é bastante sério e precisa ser esclarecido, porque senão se confunde muito, né, em achar que todo o abusador sexual é pedófilo, infantil é pedófilo, e na verdade não é. Você pode ter uma pessoa que comete um crime sexual contra uma criança e não ser pedófilo. Exemplo disso, a gente tem aí diversos, né? Crianças utilizadas como ferramenta de vingança em famílias, etc. Então isso tem que haver essa distinção. Bom, feito essa distinção, a gente entra efetivamente no assunto da criança. Eu estava vendo um vídeo no YouTube muito interessante da Carla Carvalho. Ela é uma psicóloga e ela fez um trabalho muito legal de fazer um vídeo por desenho, né? Ela contou a história de uma criança abusada através do desenho, início, meio, fim desse abuso. Depois dá uma olhadinha lá, as sequelas de um abuso sexual. Carla Carvalho, tá lá no YouTube, é só digitar o nome dela que você vai achar. E ela faz através desse trabalho uma demonstração perfeita do que é um abuso sexual na criança, né? Porque o abusador, ele faz um complô de silêncio, que ele acaba fazendo com que a criança entre nisso, né? Todo abusador, ele tem fases que ele vai concretizar junto a essa criança. É a fase do conhecimento, a fase da conquista, que é aquela fase que ele vai fazer com que a criança venha até ele, né? A fase depois do relacionamento em si, do abuso em si e outras fases. Mas o mais importante
para iniciar realmente essa ideia de como ela se dá, é que o abuso sexual normalmente acontece no seio familiar, né? Dentro da casa, através do pai, né? Normalmente, através das figuras masculinas que estão naquele seio familiar. Pai, tio, e pai, se for, aí temos o incesto, tios, primos, irmãos, né? E também através de pessoas conhecidas da família, quando esta não ocorre na família, mas pessoas conhecidas da família, pessoas que frequentam, pessoas que trabalham para a família, pessoas que exercem com aquela criança atividades extracurriculares semanais, com frequência, que tem junto à família o seu grau de confiança. Então, tudo isso, todas essas pessoas são pessoas que têm essa proximidade junto à criança e que são, em primeiro momento, pessoas seríssimas e não se levantam contra elas qualquer tipo de dúvida, né? E aí sim, através disso, fica mais fácil o abusador chegar na criança, porque como ele tem o grau de confiança para com os demais da família, jamais vão perceber inicialmente essa situação, a não ser que a criança fale. E normalmente a primeira coisa que o abusador faz é conquistar, como eu estava falando, né, essa criança, e fazer com que ela venha, né, a si de uma forma tranquila, de uma forma prazerosa, divertida, né? Vamos fazer esse joguinho aqui que isso é legal, olha só, vou te dar isso aqui, esse brinquedo, vou te dar essa bala, olha que legal a gente fazer esse tipo de brincadeira e tudo mais. E depois que a criança está devidamente conquistada, né, ele então parte para o segundo momento, que é o momento efetivo do abuso, das carícias, entrando na questão sexual mesmo, né? E faz com que a criança participe disso. Ele coloca na mente da criança a ideia de que ela participa daquilo e que ela gosta de participar daquilo. E que depois isso vira contra ela como uma culpa, como uma vergonha, né? E aí o abusador utiliza dessa ferramenta da culpa, da vergonha, que essa criança começa a sentir após daquele primeiro momento que aquilo não passa mais a ser divertido, porque jamais foi, né? Ele utiliza isso como uma ferramenta da coação, da imposição do medo, da imposição da ameaça, né? Se você contar para o seu pai, para sua mãe, quando é pai, quando você contar para sua mãe nunca mais vai querer ver você, eu vou embora, eu vou matar a sua mãe. Quando é por parte de terceiros da família que não são os pais, se você contar para o seu pai vai te abandonar, ele não vai mais querer falar com você, você é suja, isso é vergonhoso, você é culpada. Então, isso remete muito à questão da violência feminina, quando a mulher é vítima de violência, né? Você é culpada por isso estar acontecendo, a coisa do estupro lá na frente, né? Você é culpada porque você usa uma sainha curta, por isso foi estuprada. Enfim, é mais ou menos a mesma ideia, né? Remete aqui para a questão do abuso. Então, a criança passa a ter aquela culpa, aquela vergonha junto a si e não consegue falar, exteriorizar isso com palavras. Vem a terceira fase, que é exatamente a fase da negação, que ela começa, então, ela se interioriza e passa a somatizar elementos. Como é que ela vai exteriorizar aquilo que está matando ela intimamente? Através da mudança comportamental, né? E isso acontece a olhos vistos, só não vê quem não quer. Mas, normalmente, quem está junto à criança diariamente não tem essa percepção facilmente. Normalmente, quem tem essa percepção é a escola, são as pessoas que estão, de alguma forma, ligadas a essa criança, mas que não diariamente, ou até mesmo diariamente, mas com um certo distanciamento. Mas os sintomas são clássicos, né? Mudança comportamental, a criança passa a ficar agressiva, a criança passa a não comer, o sono fica alterado, pesadelos, a criança passa a se até mesmo autoflagelar, né? Ela quer se limpar, ela toma um banho com se esfrega com muita força, né?
quer arrancar os cabelos, quer se unhar, se unha, enfim, ela começa a ter comportamentos que antes ela não tinha. O rendimento escolar cai, a sociabilidade acaba, ela não quer estar com os amigos, ela não quer fazer novos amigos, né? Dependendo da idade da criança, se ela for um pouquinho maior, ela começa a ter comportamentos sexuais fora do padrão dela, brincadeiras sexuais que não tem a ver com o padrão normal daquela criança, né? Se coloca de uma forma muito sedutora para adultos. Quando ela é muito pequenininha, ela consegue exteriorizar isso através dos desenhos com muita facilidade. Ela começa a desenhar situações em que você vê a agressividade latente no seu rosto, no rosto daquele que a abusa, né? Ela consegue, o sol passa a não ter mais brilho, o sol passa a ser uma figura escura, agressiva, o céu passa a ser escuro, enfim, são todos elementos que demonstram, que dão a dimensão de que aquela criança está sendo abusada. E aí cabe um olhar mais atento para isso, né? Eu sempre falo o seguinte: nós como operadores de direito, nós temos a obrigação, de olhar para isso com mais seriedade e com mais celeridade. Quando você chega com uma notícia de abuso sexual na justiça, dependendo da forma, né, que isso é colocado e aonde é colocado, a justiça é muito lenta para lidar com isso, né? Eu acho que o estudo psicológico ele deve ser feito imediatamente, paralisar qualquer tipo de visitação, qualquer tipo de convívio com aquela pessoa que efetivamente está sendo noticiada como um suposto abusador, para o resguardo da criança. Eu sou a favor desse tipo de paralisação. Por quê? Porque é melhor uma cautela, né? A criança normalmente ela não vai dar elementos de abuso se ela não estiver sofrendo esse abuso. Normalmente ela não vai dar. Então precisa ser investigado isso, e a única forma de ser levado isso a contento é fazer uma investigação psicológica nessa criança. Então, e paralisar aquela situação que está colocando ela em risco. Isso tem que ser feito rápido, então promotores, juízes, advogados que lidam com essa especialidade, né, direito de família, assim como eu, enfim, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Vamos chegar à verdade com mais celeridade, porque aí a gente se resolve a coisa muito mais rapidamente e trava o sofrimento dessa criança, né? Eu tenho um pouco... É um assunto que demanda mais tempo, então vou discutir com vocês, vou conversar com vocês sobre esse assunto também em outro vídeo, mais para o final da semana, mas uma coisa que a gente deve olhar e não deixar de falar sobre essa questão e denunciar isso. Toda vez que a gente tem uma suspeita de abuso sexual infantil, deve-se levar isso à autoridade policial, à autoridade judicial, à escola, aos pais, enfim. Tem que se colocar isso no ventilador. Não dá para deixar de falar. Determinadas famílias, normalmente você consegue com que as famílias levem essa coisa para frente no âmbito mais pobre. É engraçado isso, né? Normalmente as famílias mais abastadas, elas tentam resolver o seu problema ali no seu mundinho, e isso é devastador para a criança que é abusada. Mas vamos falar das sequelas desse abuso mais para frente no outro vídeo que a gente vai fazer e essa semana, e porque essas sequelas elas arrebentam com a vida da criança e vão dar lá problemas seríssimos na vida adulta desta criança que é abusada, né? E vamos falar também, além dos outros aspectos aí dos crimes sexuais que norteiam essa coisa do abuso, né? Nos acompanhe aqui no canal, eu vou colocar aqui nos links os telefones e os links da onde podem ser denunciado casos de abuso sexual contra a criança, o Disque 100, enfim, outros elementos públicos para que vocês possam acessar caso queiram e caso tenham algum tipo de informação a prestar, tá? Fique com Deus, uma boa semana e vamos falar sobre isso com Ângela Mota. Até a próxima. Beijo.